que isso daqui é uma vergonha, isso daqui é um documento que dá pra rasgar, jogar no lixo, isso é uma tristeza. Eu não sei se o Daniel Valença, ele pelo menos consegue ler o regimento interno. A prerrogativa do vereador e da comissão é justamente a investigação. Sinceramente, tá perdendo tempo do poder público, tá sendo salário, eu tô nos 2 minutos. Não, peço a Vossa Excelência que, tá sendo pago. por favor, respeite esta comissão. Não, peraí, Vossa Excelência, Vossa com Excelência, todo respeito, Vossa Excelência, mas o vereador que me antecedeu que essa CE é um lixo, Vossa Excelência dizer que essa eu peço a Vossa Excelência que retire esta palavra. Eu falei o documento. Talvez se o vereador frequentasse um pouco mais a Câmara, ele saberia que eu sou o único agente independente aqui dentro da casa, eu não faço parte da bancada do governo. Ih, rapaz. Subtenente Eliabe, presidente, vereadora Camila Araújo, vice-presidente, e o vereador Matheus Faustino, relator. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Presidente, pelo regimento, parágrafo 2º, artigo 85, a partir do momento da instalação da comissão, deve-se eleger os membros, né? Presidente, vice-presidente e relator. Tem que haver uma eleição aqui. Exatamente, é isso que nós estamos fazendo aqui. Boa tarde a todos e todas, vereadores e vereadoras, imprensa aqui presente, que nos acompanha pela TV Câmara. 1 minuto, vereador. Não, é uma questão de ordem. Vereador, por favor, o pela ordem é 1 minuto, a questão de ordem é 1 minuto, inclusive Vossa Excelência deve mencionar o artigo a que se refere a questão de ordem. Agora, eu estava saudando as pessoas eu peço que zere o cronômetro. Senhor presidente, minha questão de ordem é que eu vou solicitar a extinção dessa SEI em virtude do requerimento de instauração, bem como das previsões do regimento e doutrinárias no direito brasileiro. O que diz no início do requerimento? Investigar as recorrentes invasões a propriedades privadas no município de Natal, que vem se tornando um problema crescente e de grande impacto social, econômico e jurídico. Isso daqui, senhor presidente, de um lado não é um fato determinado e de outro lado não é uma denúncia. Isso daqui é um fato completamente indeterminado. Quando a gente vai para o resto do requerimento, nas últimas semanas, diversos relatos e registros oficiais. Não diz de onde vem o relato, qual é o registro oficial, quais são os diversos. Eu não sei se o vereador proponente tem conhecimento, mas na DPF 1085 foi muito nítida a posição de que deve-se respeitar as prerrogativas parlamentares. Estou argumentando, por favor. Regimentalmente é 1 minuto, certo, vereador. Mas é porque, infelizmente, assim, eu estou colocando todos os pontos, certo? Mas eu não vou ficar me estendendo, não. Quando a gente pega aqui o artigo 86, dos poderes, do nosso regimento, falar, no interesse da investigação, a comissão de considerar. Primeiro, tomar depoimento das autoridades municipais, intimar testemunhas que integram seu compromisso. É um que aparece privados, particulares, dentre os poderes da SEI. 2, inciso segundo, proceder às verificações contábeis em livros, papéis e documentos de ordem da direto nacional. Seguimos, como fiscalizador do poder público. Terceiro, requerer ao municipal de ação judicial quando não comparecimento. 4, requisitar servidores, bem como para necessários ao trabalho. 5, estipular prazo para atendimento providência para realizar diligência sobre a lei, quanto da competência privativa de autoridades judiciais. Então, senhor presidente, quando a gente junta todos esses elementos, nós vamos ver que, na verdade, esta SEI aqui, ela não só não está com o que é determinação jurídica, constitucional, de objeto determinado ou denúncia determinada, mas mais que isso, ela se volta a investigar particulares, inclusive, a gente lê aqui não acha nem quem são eles. Porque não combinamos, não está falando dizendo, a instalação dessa comissão vai evitar a transgressão de direitos consumeristas dos cidadãos. Eu não sei quem escreveu esse documento, mas assim, vereador, ao longo dele não aparece nada sobre relações de consumo e não tem nada a ver muito obrigado, vereador Daniel Valença. Muito obrigado, vereador Daniel Valença. Para concluir, eu gostaria de colocar em votação a minha solicitação de extinção da presente SEI, porque ela é totalmente inconstitucional, porque ela versa sobre investigação de pessoas físicas e jurídicas privadas sem estabelecer quais são. Ok, muito obrigado. Primeiro, vereador Daniel Valença, com todo respeito a Vossa Excelência, existe um fato determinado, que são as invasões. Existe um tempo determinado que está no artigo 85. Quais invasões? Que está no artigo 85, parágrafo 5º, que o tempo determinado 120 dias para que as investigações ocorram. Mas tem que ter tempo determinado da investigação. Prejuízo econômico e social causado à população de Natal. A gente vai investigar a invasão portuguesa, tem que ter prazo. Nós vamos colocar o requerimento de Vossa Excelência para apreciação, antes, porém, passar a palavra para o vereador Matheus Faustino. Você que acabou de chegar e quer voltar aqui para ver o que o vereador falou, é simples e objetivo. Coloque no 2.0, porque tudo que ele falou é abobrinha. Ele tentou fazer aqui um malabarismo jurídico para ler várias coisas difíceis, para vocês pensarem, nossa, olha só como é difícil o que eu estou falando, mas a grande verdade é que o próprio artigo 85 que ele citou fala, fato determinado ou denúncia grave que envolva a matéria de relevância e interesse do município. Eu pergunto a você que está nos assistindo agora, inclusive todos aqui presentes, houve ou não houve invasão ao Diário de Natal? Houve ou não houve invasão para manifestação dentro do Shopping Mid? Acontece ou não acontece invasões
licitações aqui dentro do município. Acontece, e isso é claro, evidente, e está em ampla divulgação, não só pela mídia, mas por parlamentares aqui que se colocam à oposição disso. E para além disso, eu não sei se o Daniel Valença, ele pelo menos consegue ler o regimento interno, em vez de tentar fazer malabarismo jurídico aqui. A prerrogativa do vereador e da comissão é justamente a investigação, e o prazo é determinado no próprio artigo 85, inclusive sendo prorrogável. Ou seja, se a gente quiser colocar mais 120 dias, a gente consegue fazer isso. E o cronograma, agora falando também, já que vai ser submetido à votação, e eu me coloco como relator, a gente vai apresentar um cronograma de trabalho e aí a gente vai fazer todas as diligências para abordar isso de maneira técnica e não com populismo e muito menos querendo ludibriar aqui a população fazendo malabarismo jurídico. Direito de resposta, presidente. Eu não citei diretamente. Citou diretamente. Muito obrigado, vereador Matheus. Com a palavra, a vereadora Camila Araújo, por favor. Vereadora Camila. Nome diretamente, tem que citar. Citou diretamente desde o início. Com a palavra, a vereadora Camila Araújo. Eu solicitei direito de resposta, presidente. Nós temos um regimento e ele precisa realmente ser cumprido. E aí começa já a partir da questão do tempo da fala. Então, o direito de resposta será concedido ao vereador Daniel Valença, está no artigo 216. Ele é 2 minutos. Então, peço que Vossa Excelência cumpra, todos aqui que possam cumprir o que está estabelecido no regimento. Senhor presidente, na minha fala inicial do meu requerimento, eu coloquei aqui argumentos jurídicos. O que eu estou colocando é que esse requerimento e qualquer CEI, qualquer CPI necessita de objeto determinado e tempo determinado. Isso não é uma criação da Câmara de Natal. Existe sim um sistema jurídico no país que ele deve ser respeitado, seja lá qual for a casa legislativa. Que isso daqui é uma vergonha, isso daqui é um documento que dá para rasgar e jogar no lixo, isso é uma tristeza. Sinceramente, está perdendo tempo do poder público, está sendo salário, eu estou nos 2 minutos. Não, peço a Vossa Excelência que, por favor, respeite essa comissão. Não, peraí, Vossa Excelência, com todo respeito, Vossa Excelência o vereador que me antecedeu que essa CE é um lixo, Vossa Excelência dizer que essa, eu peço a Vossa Excelência que retire esta palavra. Eu falei o documento. Vossa Excelência não se comporta de acordo com o decoro. Presidente, não há objeto determinado e nem tempo determinado para que exista legalidade nessa CEI. Então, sustento, sim, não só a minha argumentação, como o fato de que essa CEI, ela é, sem dúvida alguma, inconstitucional. Esta comissão, ela está em pleno acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, de acordo com o artigo 85, que a CEI, a Comissão Especial de Inquérito, ela é instalada automaticamente desde que recolhidas as assinaturas de 1/3 desta Casa. Foram recolhidas 22 assinaturas, de modo que esta CEI, ela se reveste, sim, de toda a legalidade e nós vamos dar prosseguimento para que nós possamos, de modo a apurar, ouvir as pessoas envolvidas e que nós possamos apurar e, ao final, se for o caso, responsabilizar quem tem que ser responsabilizado. Eu quero aqui colocar em votação o requerimento do vereador Daniel Valença, que pede a anulação desta comissão. A extinção desta comissão. E então, votação nominal, por favor, presidente. Como vota o vereador Cláudio Custódio? Contrário. Vereador Matheus Faustino? Eu voto contrário, senhor presidente. Vereadora Camila Araújo? Pelas razões que já trouxe, eu voto não. Então, vereador Daniel Valença. Voto a favor e requeiro que meus argumentos todos constem na ata da presente reunião. Quero aqui dizer que foi rejeitado o requerimento do vereador Daniel Valença, que pedia a extinção da comissão. Então, nós temos aqui duas reivindicações com relação à relatoria. Então, a gente começa pela presidência. Então, como vota o vereador Cláudio Custódio com relação à presidência? Vereador subtenente Eliabe. Vereador Matheus Faustino. Voto favorável. Vereadora Camila. Voto favorável. Vereador Daniel Valença. Me abstenho. Na escolha da vice-presidência, como vota o vereador Daniel Valença, a vereadora Camila Araújo é a que reivindica a vice-presidência. Abstenho. Vereadora Camila. Voto sim. Voto favorável também. Vereador Matheus Faustino. Voto favorável. Vereador Cláudio Custódio. Voto favorável. E, continuando, com relação à relatoria da Comissão Especial de Inquérito, o vereador Matheus Faustino, que reivindica, e o vereador Daniel Valença. Como vota o vereador Cláudio Custódio? Favorável. Matheus ou... A Matheus. Vereadora Camila. Como relator, Faustino, voto sim.
Vereador Matheus, claro, Matheus, né? Voto sim, senhor presidente. Vereador A minha Daniel relatoria. Valença. Bom, não tenho como votar não, né? Então, Voto no meu nome. obrigado. Então, está escolhidos os membros desta comissão. E eu peço para constar em ata como presidente o subtenente Eliabe, vice-presidente a vereadora Camila Araújo, o relator o vereador Matheus Faustino. Muito obrigado. Eu passo a palavra para o vereador Matheus Faustino, que é relator desta comissão especial de inquérito. Agradeço aos colegas pela votação, agradeço ao amplo apoio da sociedade que a gente está tendo a respeito dessa comissão especial de inquérito para investigar as invasões e falar para vocês que, como relator, a gente tem o objetivo aqui de ter uma condução técnica e uma condução que realmente venha trazer fatos e ao seu relatório a gente venha concluir coisas objetivas para começar a punir esse tipo de ato que acontece aqui na cidade. Bom, para mostrar claro isso e que a gente está fazendo algo realmente, um comprometimento com a população, eu apresento já um requerimento à comissão para a gente fazer uma audiência com as seguintes autoridades que eu vou citar aqui para vocês. O senhor Francisco Canidé de Araújo Silva, secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Rio Grande do Norte, a senhora Samara Tigreiro Félix, secretária de Segurança Pública e Defesa Social do município de Natal, a senhora Larissa Freitas Carlos Perdigão, superintendente regional da Polícia Federal do Estado do Rio Grande do Norte, e a senhora Elaine Cardoso de Matos Novaes Teixeira, procuradora-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Eu vou submeter à votação esse requerimento para a gente já ter a aprovação dessas audiências, conversar com os órgãos competentes. Senhor presidente, questão de ordem. Essa CEI não tem competência para convocar a autoridade. Vereador, a questão aqui não é convocar. A comissão está encaminhando audiências, reuniões com estas autoridades. Aqui não é convocação, é audiência. Presidente, nós não vamos chamar ninguém do município, sendo a Câmara Municipal. Questão de ordem. Doutora Uma Samara, reunião- ela Pois é não. nossa secretária municipal de Segurança Pública. Ela está proposta aí no requerimento para ser. Eu acho que o vereador talvez esteja muito nervoso, não prestou atenção na leitura. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Tem a Calma Moreno. Senhor vereador- presidente, eu tenho também um requerimento de algumas pessoas, queria aproveitar para, enfim, Só antes, porque... vereador Sim, Daniel, perdão. Cláudio Custódio. Vereador Cláudio. Cadê o É requerimento de Vossa Você está Excelência? debatendo sobre moradia, né, e propriedades. A secretária da SEARP, senhora doutora Iris Machado, a secretária da SENTA, senhora nossa colega vereadora, né, Nina Souza, e a secretária de Mulheres, Andréa Dias, tendo em vista que há uma Deixa eu só- especificidade em relação às mulheres. Agora eu queria, mais uma vez, Só me passa relembrar aqui, só pra aqui, mim. né? Foi falado aqui sobre o MLB de novo. Queria relembrar que no requerimento não tem a previsão do MLB como objeto desta CEI. Só para tirar esse argumento do espantalho que não consta o movimento específico, é justamente por não constar o movimento específico que dá abrangência para essa comissão especial de inquérito pegar todos os invasores, já que esses movimentos eles não possuem personalidade jurídica, ou seja, eles agem à margem da lei. Então, a gente deixou muito claro que são invasões, não restringiu a um movimento específico, justamente por eles não possuírem nenhum tipo de personalidade jurídica, a gente realmente punir todos que fazem isso e não restringir apenas um. Viu, vereador Daniel Valença? Só tem um detalhe. O requerimento, ora, será colocado para análise, requerendo a realização de audiências com as autoridades. O requerimento de Vossa Excelência aqui é a convocação. Não estamos aprovando os requerimentos de convocação ou de convite. Ele fez de novo! Estamos tendo a primeira reunião de instalação desta comissão. O nosso intuito justamente é esse, é de que nós possamos nos reunir de forma também administrativa para que possamos fazer o cronograma de trabalho da comissão e já aqui colocar também para votação o horário e o dia de reunião das reuniões ordinárias desta comissão, que nós estamos sugerindo que seja na quarta-feira, como está sendo agora, às 15 horas. Senhor presidente, 15 horas. eu acho que as atividades da comissão, todas elas têm que ser feitas em plenário, com transmissão ao vivo na TV Câmara. Exatamente, é o que está acontecendo aqui agora e é o que vai ser. Ele fez de novo! Diante dos acontecimentos em nossa cidade, é simplesmente necessário entender o que acontece em tais movimentos e mesmo se esses movimentos mantêm algum tipo de vínculo com facções criminosas da nossa cidade, considerando que nas periferias, em comunidades, é de conhecimento, eu diria, público, que facções ameaçam moradores que compraram com dignidade, com apoio de políticas públicas voltadas para a habitação, suas habitações, e foram expulsas das suas casas. E a gente precisa entender qual é a dimensão
da relação entre faccionados e movimentos que, teoricamente, falam dignidade, habitação, mas que aparentemente estão de mãos dadas com esse tipo de organização. Então é importante a gente conhecer, não no intuito de criminalizar o direito à habitação, não é isso. É no sentido de entender, de fato, como essas organizações funcionam e os vínculos que ela tem. E, a partir disso, contribuir para a nossa cidade para que essas facções não tomem mais a propriedade de ninguém que dignamente trabalha e que tem o seu direito à propriedade, é importante enfatizar isso, respeitado. Só complementar aqui e falar a respeito ainda da intenção e do que está sendo debatido aqui. De fato, a Constituição garante o direito à propriedade e, de fato, o artigo 5º da Constituição, inciso 23, fala que a propriedade privada tem que cumprir uma função social. Só que quem define se está cumprindo a função social ou não são invasores criminosos. Quem define é a justiça. Se a gente fosse fazer justiça com a própria mão, da mesma maneira que existe o déficit habitacional, e isso sim é uma preocupação, não só aqui do município, mas a nível nacional, também é uma preocupação o nível crescente de assalto, não só no município, mas também a nível nacional. E o que a gente vai fazer? Vai fazer justiça com as próprias mãos? Eu vou pegar o cara que coloca a arma na cabeça do cidadão e a gente vai matar ele? Fazer justiça com as próprias mãos? É exatamente isso que acontece com as invasões. Eles utilizam essa prerrogativa da função social e alegam para si justiceiros para fazer justiça a respeito disso. Então fica essa analogia, é muito clara de se entender, e o que a gente vai apurar aqui é justamente esse impasse que está acontecendo no município. E como relator, eu estou totalmente disponível para ouvir todos os lados, desde que seja principalmente aqui nesta comissão e com os meus colegas também reunidos, para a gente de fato chegar em uma conclusão e apresentar o melhor relatório embasado com fatos ao Ministério Público. Bom, quem nos acompanha pela TV está vendo o que está acontecendo aqui. Foi falado em MLB, foi falado em supermercados, foi falado em facções. Nada disso está no requerimento de instalação dessa SEI, né? Quando a gente fala de déficit habitacional, a gente está falando de mais nada de direito à moradia. E direito à moradia não se conquista criminalizando o movimento social. Mas, enfim, isso a gente vai debater ao longo daqui. O prefeito sumido, prefeito Paulinho Freire, ele quis criar essa SEI para abafar, para que a cidade não debata os problemas reais que nós temos. E aí, quando essas coisas são debatidas e várias outras demandas da realidade do povo, o que ele faz é colocar a sua bancada para vir aqui criar uma SEI que é totalmente inconstitucional e ilegal. Nós vamos seguir aqui, poderíamos estar fazendo outros trabalhos, mas, infelizmente, toda quarta tarde a gente vai ter que perder tempo aqui, mas estaremos, sim, debatendo com a população quais são seus problemas reais. Senhor presidente, só pela ordem, para não deixar uma desinformação para a população, o prefeito ele não propôs uma SEI, até porque não tem como isso acontecer, tá, pessoal? Ou a gente está em considerações finais ou não está. Sinceramente, a gente tem que ter minimamente regras. Estávamos em considerações finais. Vossa Excelência fez as suas. Eu fiz as minhas. Se eu for responder tudo que Vossa Excelência falar e se Vossa Excelência for responder tudo que eu falar, a gente vai sair daqui 6 da tarde. Eu posso ir até meia-noite aqui. Seguir... Você não sabe a hora de parar, não é? Posso fazer isso o dia todo. Pela ordem, para desinformar a população, não tem como o prefeito ele propor uma comissão especial de inquérito. Isso aí é uma informação basilar para você entender o regimento interno. O artigo 85 fala muito claro. E talvez se o vereador frequentasse um pouco mais a Câmara, ele saberia que eu sou o único agente independente aqui dentro da casa. Eu não faço parte da bancada do governo. Mais uma vez, ele é incansável. A comissão especial de inquérito é uma prerrogativa do vereador, como já falei aqui, instalada esta comissão, instalada de forma legal, um assunto relevante de interesse público. A SEI, ela visa apurar fatos. Existem fatos. E a nossa SEI, ela visa apurar fatos. Os agentes é o que nós buscamos através dessa SEI. É justamente isso. Muito importante, o que nós encaminhamos aqui, pela ordem, senhor presidente, periodicidade de funcionamento da SEI, toda quarta-feira, a partir das 15 horas. A SEI ela tem uma duração de 120 dias, de acordo com o artigo 85, prorrogável por igual período. Então, é muito importante. Nós iremos divulgar com antecedência as deliberações que foram realizadas aqui no tocante à realização de reuniões e audiências com as autoridades aqui já nominadas e os respectivos requerimentos aprovados. Iremos dar ciência a todos, de modo que, não havendo nada mais a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando para a próxima quarta-feira, às 15 horas. Só vereadores da situação.